Às vezes a gente fica muito focado em mudar alguma coisa da gente que a gente rejeita, que a gente não gosta. E nesse mundo do autoconhecimento, existe também uma crença de que a gente tem que levar luz para as nossas sombras. E de que, de certa forma, as nossas sombras são prejudiciais. E eu aprendi dentro dessa caminhada que, enquanto eu tentava sufocar as minhas sombras, na verdade elas apareciam ainda mais fortes do que antes. Por que acontece isso? Porque a gente, de fato, é construído de duas partes. E tudo que é a nossa sombra, ela não é algo que a gente consegue deixar para trás, não é algo que a gente vai esconder. A gente consegue colocar a nossa sombra em um lugar de equilíbrio. E para isso acontecer, a gente precisa acolher tudo o que a gente é. E isso realmente é um desafio. Muitas vezes a gente vê partes da gente que a gente não gosta e que a gente até se envergonha disso. E não é fácil a gente ter que aceitar e até mesmo assumir que essas partes também somos nós, não é verdade? Eu, dentro da minha caminhada, precisei fazer isso. Eu passei por um período muito longo com a doença de Crohn, em um período onde eu não sabia, inclusive, qual era a doença que eu tinha, mas ela me levou muitas vezes para o hospital. E enquanto eu estava vivendo esse processo, eu aprendi a olhar para as minhas sombras de forma diferente. Naquela época, eu era uma pessoa que tinha muita raiva, e era uma raiva mal direcionada. Então, era uma raiva que me deixava revoltada com a vida o tempo todo. Era uma raiva que me colocava em conflito com as pessoas à minha volta. Então, eu brigava muito com a minha família, dentro dos meus relacionamentos também. Por quê? Porque eu tinha dentro de mim uma sensação de estar sendo rejeitada. E eu tentava fazer com que alguém me visse. Então, a raiva, ela saía de uma forma bem desordenada. E enquanto eu estava ali tentando controlar, eu ficava vibrando entre dois opostos. Então, ou era uma cordeirinha que era calma, tranquila, aceitava tudo sem reclamar, e quando eu chegava num ponto que era o meu limite, eu explodia e aí eu assustava as pessoas à minha volta, porque eu chegava com muita raiva. E eu estava tentando o tempo inteiro reprimir aquela raiva. Isso me deixou doente. O meu intestino, que é onde a doença de Crohn atinge, ele simplesmente parou. O meu intestino falou assim: chega, agora você vai olhar para isso, porque eu, intestino, não aguento mais ficar reprimindo a sua raiva. E aí eu tive que escutar o meu corpo. Quando isso aconteceu, eu fui entender o valor que a minha raiva tem, inclusive dentro de mim. Porque o que a raiva faz? A raiva, ela ajuda a gente a canalizar força para fazer a nossa vida acontecer. Então, sempre que alguém olha para você e fala assim, você não pode fazer tal coisa, você não consegue ir até tal lugar, você não vai conseguir viajar sozinha, e eu escutava bastante esse tipo de coisa, você não tem capacidade de pegar um carro e dirigir por quantas horas você precisar, você não vai conseguir viajar sozinha pelo mundo, você nunca vai conseguir ter um escritório de sucesso na sua profissão. Foram coisas que eu escutei. E isso foi me gerando uma raiva e uma revolta. Quando eu aprendi que essa raiva poderia ser bem utilizada, eu faço isso até hoje. Eu sinto essa raiva chegar e eu falo assim, vamos lá que essa raiva vai me dar força. Então eu vou construir o escritório que eu quero. Eu vou criar a coragem que eu preciso para viajar para onde eu quiser. E foi isso que eu fiz. Então hoje eu sinto a raiva e eu permito que ela me direcione, eu permito que ela me dê força. Quando você fecha os olhos e sente a raiva acontecer, primeiro você tem que ver de onde que ela está vindo, né? Então identifica de onde vem a raiva, aí você acolhe ela. Realmente fala para o teu corpo, para a tua mente, eu percebo que eu estou sentindo raiva e essa situação me gerou isso. E agora eu canalizo essa raiva, eu direciono ela de forma intencionada, de forma positiva, para fazer algo que eu quero. E aí vai para os seus estudos, se você estiver querendo passar num concurso e está com dificuldade, se você está achando que você não vai conseguir, você leva essa raiva. Qualquer sentimento, qualquer característica nossa pode levar a gente para o mesmo caminho. Então, aquilo que a gente entende como sombra, na verdade, só está pedindo para a gente olhar para uma parte da gente que está precisando aparecer. E quando você reconhece essa parte e entende quem você é
essa parte não precisa gritar tanto para aparecer, porque você está cuidando dela. E aí ela vem em equilíbrio. E de uma forma muito gostosa, você vai sentir, inclusive no seu corpo, que luz e sombra andam como se fossem duas peças muito bem encaixadas. E você vai sentir fluidez. Lembra sempre que se você estiver sentindo trava na sua vida, que alguma coisa não está fluindo, percebe se você não está com uma resistência interna a uma parte de você que você está querendo reprimir. Isso já aconteceu com você? Conta pra mim.